Ai, que delícia! Bater uma meta. A gente se sente um ser humano tão capaz, né? Extremamente capaz. Um sentimento gostoso de vitória, de conquista realizada. É um sentimento muito bom, de fato. E deve sim ser comemorado à altura, mesmo aquelas metas pequenininhas. Mas será que só vale quando a gente realmente escreveu a meta no papel, numa planilha? Só conta quando foi uma resolução de ano novo? Eu sou a Carol Berzotti e eu sou a doida de escrever resolução de ano novo. E aí chega no final do ano, nem lembro mais o que eu pedi, o que eu tinha colocado lá, e aí eu esqueço de comemorar. E eu sou a Vanessa Dias, e eu acho que eu consigo comemorar o não planejado. Às vezes. Será? E esse é o Mesa para Duas, um podcast que é uma mesa de bar, de café, do que você quiser, pra gente bater um papo sobre qualquer assunto que faça parte do universo entre meninas. Então já puxe uma cadeira, se acomode e não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @mesaparaduas.cc, pra ficar de olho nos próximos. Amiga, agora imagina a cena. Virou o ano ou você fez aniversário. Enfim, qualquer que seja o seu momento de fazer seus planos. Você senta, coloca todas as suas metas num papel. Tem de tudo. Meta de relacionamento, de conquistas materiais, metas pessoais. E aí, beleza. Depois de um ano você volta, abre esse papelzinho, faz um review de como foi seu ano. E aí você percebe que não bateu nenhuma dessas metas. E aí você imediatamente é invadida por um sentimento de fracasso. Tipo, ai, meu ano não valeu de nada. Mas, pô, peraí. Seu ano é mesmo só resumido nessas metas? As outras coisas que não foram planejadas, não foram colocadas como meta, elas não valeram? E, pô, elas foram legais pra caramba. Você lembrou de celebrar elas? Quase sempre a gente não lembra. Às vezes você pode até lembrar, comemorar, falar, meu, foi bacana isso aqui que aconteceu, mas você não comemora com a mesma energia, com a mesma afinco, a mesma amor no coração, assim, se fosse realmente uma meta que você escreveu e foi lá e ticou. Só que isso é um puta de um erro, porque sim, fazer planos é importante. Só que muito, muito da vida acontece fora do planejado. E é importante a gente olhar para essas coisas também. Ótimo. Então vamos falar sobre isso hoje aqui no podcast. E eu já quero saber, qual foi a última coisa que você celebrou? Que não estava planejada, mas você falou, ah, que beleza, amei. Que eu celebrei, tipo, de realmente fazer algo para celebrar, fazer, sei lá, tomar uma cerveja em função disso, eu não lembro, de verdade. Mas, por exemplo, sexta-feira agora eu recebi um feedback positivo no trabalho e é uma empresa nova, foi o primeiro feedback oficial e eu arrasei. Eu mandei bem, eu fui bem elogiada e tal, e eu achei isso muito bom. Ó, não tinha anotado uma meta receber feedbacks positivos, meu, sei lá, não tinha nada em relação a isso. Tenho outras metas profissionais relacionadas a desenvolvimento, só que eu entendi a importância daquilo, sabe? Eu celebrei internamente. Me veio até um ponto agora que é, o que é celebrar? Porque você trouxe, tipo, ah, celebrar, abrir uma cerveja. Beleza. Mas às vezes celebrar é só, tipo, mentalmente você falar, caramba, que legal. Sabe? É só um, sei lá, um lembrete mental de falar, pô, eu consegui. É, mas eu não sei, eu acho, ok, sim, isso já é bom. Só que eu acho que eu deveria, sim, ter aberto. Porque eu, enfim, bebi no final de semana. Eu deveria ter aproveitado um momento, tipo, Ê, vamos e brindar aí, isso isso. aqui é pelo feedback. Ou, sei lá, eu escrevo todo final de noite num aplicativo o que aconteceu no dia. Eu não lembro se eu coloquei, recebi um feedback positivo, Entendi. entendeu? Tipo, deixar meio que registrado mesmo em algum lugar. É. Não Porque, só mentalmente. exato, que o sentimento bom existiu, legal. Só que foi só isso. Então, Sim. não sei se sim. conta. Eu tenho um momento que aconteceu ano passado que foi, tipo assim, não era uma meta. Não era nada, tipo... Você não tinha planejado. eu não tinha planejado isso, mas foi muito legal celebrar que foi a conquista de a passagem de um medo. Que foi, eu tenho muito medo de altura, tipo, muito mesmo. Muito mesmo. E eu fui viajar com meu namorado e a gente foi pra Campos do Jordão. E a gente foi fazer arborismo. E, mano, pra quem tem medo de altura, arborismo é um bagulho, tipo, tenebroso. A gente pode estar 2 metros do chão. Só que, tipo, você tá solto ali, né? Sim, eu nunca fiz. E, cara, mas... foi
terrível, assim, o sentimento. Eu fui muito bem, muito mesmo, mais do que eu imaginei. Tipo, eu passei por todos os obstáculos e eu não chorei. Então já é uma vitória. Ótimo. Aham. Foi muito legal, porque, tipo, no final do percurso, eu fiquei com um sentimento, tipo, caralho, eu venci esse medo, de alguma forma ou de outra. Eu não vou fazer de novo, muito provavelmente. Eu Mas acho. você encarou. Mas eu encarei, exato. E aí, no momento, foi... O Wellington olhou pra mim e ele falou, cara, você viu o que você acabou de fazer? Tipo, você venceu um leve medo que você tem, que Você foi com medo mesmo. exato. E aí ele falou assim, a gente precisa comemorar. E a gente sentou, bebeu uma cerveja e tal, e foi muito nesse clima de comemoração mesmo. E eu nunca tinha parado pra pensar que esses pequenos momentos, eles merecem essa comemoração. Sim. E aí isso me marcou muito, porque foi isso, foi um sentimento de... Caramba, não tava planejado viver algo nesse sentido, mas eu vivi e foi muito legal, sabe? Perfeito. É exatamente sobre isso, assim. Vocês tirarem um tempo não só pra falar, viu, que legal que isso aconteceu, mas, pô, vamos comemorar isso, sabe? Vamos realmente registrar que foi uma aspiração, um momento de celebração mesmo teu. Sim. Gostei. Eu separei aqui pra gente algumas situações que podem acontecer na vida das pessoas, pra gente ver se a gente passou por isso no último ano, sei lá, nos últimos anos, e se a gente lembrou de comemorar, de celebrar. Então, primeiro, superar um medo ou desafio sem perceber. Você já falou que sim. Sim. Eu não sem perceber, mas, Ana, eu ainda tô nesse processo, né, de perder o medo de dirigir. E eu celebro sim, cara, qualquer pequena micro, porque beleza, minha meta, que eu não bati o ano passado, era dirigir até a casa da minha mãe, que eu tenho que pegar uma estrada tranquila. Não rolou. Só que eu fui até a academia, sabe? Eu Uhum. passei um puta de um perrengue e chorei pra caralho em casa, mas eu peguei o carro de novo depois, mesmo tendo ficado com medo, sabe? Eu consegui estacionar sozinha, então eu realmente celebrei com muito amor, assim, não cheguei a brindar, abrir uma cerveja nem nada, mas eu internalizei isso, porque foram avanços, sabe? Eu não cheguei no final do ano e falei, ai, não bati essa meta, que merda, porque eu sei que eu avancei e eu comemorei isso sim. Então. Aham. É muito importante. Eu acho que medos, principalmente, eles são fáceis da gente registrar, tipo, como... Deu pra ver o avanço. Deu pra ver o avanço. Eu acho que é fácil a gente identificar essa conquista. Total. Mas, por exemplo, sei lá, existem outros momentos na vida que a gente nem planejou. Tipo, nem tava cogitando conquistar aquilo. E a gente conquista. E às vezes é um bagulho muito grande. Por exemplo, eu conquistei minha casa própria. E, mano, não tava nos meus Não tava na planos. meta, Não tava, tipo, eu queria sair de casa. E só. Sabe? Eu só queria sair de casa. E eu esqueci de comemorar isso. Putz. Sabe? E eu olho pra trás e fico, caralho, mano. Foi muito legal, sabe? Conquistar a casa própria. Hoje muita gente vive de aluguel, muita gente vive tentando, sabe? Sair de casa, do casa dos pais e tudo mais. E eu, aos 29 anos, tenho a minha casa própria. Cara, isso foi um ponto também comigo, porque, tipo, quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar com o Alberto, nossos pais quiseram muito celebrar essa passagem, muito. Fizeram muita questão, sabe, de fazer churrasco, de fazer chá de cozinha e etc. Não rolou um puta chá porque era época de pandemia, mas a gente tentou celebrar se possível. E eu lembro que eu ficava com o sentimento, porque como eu tinha na minha cabeça que eu não tava casando, eu só ia morar, eu não queria que fosse uma coisa tipo, ai, olha, eles estão indo morar juntos, uhul! Porque eu sabia que aquilo era eu só tô saindo de casa. Eu pesou muito mais em mim o sair de casa do que eu estar indo morar com o meu namorado, pessoa, sabe? Eu lutei, eu não queria comemorar aquilo. E eu acho que eu devia ter só curtido mais aquele momento, assim, sabe? Mano, sobre essas coisas de celebrar mesmo, por exemplo, a gente mora com os nossos namorados. E aí todo mundo fala, vocês já são casados. Não. Não, exato. Tipo, não teve a celebração desse momento e pra mim não basta, entendeu? Só que, tipo, se você olhar afinco, sim, a gente é casado. Mas pra mim falta a celebração, entendeu? É os ritos de passagem, né? Que acho que são super importantes. Entra, assim, é um ponto paralelo ao tema desse episódio, mas eu acho que é super importante. Eu li uma newsletter, inclusive, tempos atrás, que a moça falou de uma leitora que ela... Qual que foi a comemoração dela? Era uma comemoração
dela mesmo, assim, tipo, sei lá, eu não lembro agora. Tô feliz sozinha, sei lá, eu não lembro. Era uma comemoração dela sozinha, assim. Aham. Tipo, não era nada relacionado a relacionamentos, mas ela fez um puta festão e quis celebrar aquilo. Eu queria muito lembrar o exemplo. E ela chamou as amigas e tal, e saiu pra um bar. E aí ela falava sobre isso, tipo, a importância de. A gente só comemora coisas que estão tradicionalmente feitas pra comemorar. Então, um ano novo, a gente comemora a passagem do ano, um casamento, um aniversário. Sim. E aí as outras coisas que não tem essa tradição de se fazer uma festa, a gente nem lembra. Ou quando lembra, tipo, ah, tá, vou beber uma cerveja, vou só ficar feliz aqui. Sim. E às vezes você ficou tão feliz, tipo, sei lá, imagina, eu consegui conquistar a meta de ir pra casa da minha mãe de carro. Eu podia muito, sabe, marcar um bar só pra comemorar aquilo. Por que não, entendeu? A gente tem que A dar partir mais de valor agora, pra minha isso. agenda está totalmente blocada para eventos totalmente irrelevantes, mas que são enormes. É isso, acho importante. Concordo. Outro ponto. Viagens e momentos de lazer que eram diferentes dos que você tem como a meta de sonhos para ir em algum lugar. Legal. Por exemplo, meu maior sonho da vida é conhecer Paris. Tipo, é um sonho, acho que desde criança. E, mano, ano passado, ano retrasado, acho. Acho que foi ano retrasado, eu fui pro Canadá. Não era um sonho. E pra mim foi uma viagem comum. Só que, tipo, Babei água aqui. gente, calma aí. Vamos comemorar, ela babou. Comemoraram não planejado. Prossiga. E aí teve muito isso, tipo assim, só vale a viagem internacional que eu sempre quis. A viagem internacional que eu nunca quis, nunca tive uma expectativa de conhecer, quase que não valeu, sabe? E aí, pô, foi mais um país conhecido, sabe? Foi outra cultura conhecida, foi outra passagem num país diferente e eu caguei. Isso é que são países, tá falando de duas viagens também, internacionais. exato. Acontece muito, pelo menos comigo, tipo assim, eu tenho grandes metas de viagem. Eu quero conhecer, se Deus quiser, viajar o mundo, tal, passar por vários continentes. Só que rola muita. A gente que mora mais no interior, a gente tem bastante lugar, assim, muito perto, sabe, pra Sim. conhecer. Que é, sei lá, 30, 40 minutos de casa. E faz um bate-volta, um puta rolê legal. Sim. Você não conta o quanto que eu vejo de gente que é de fora do estado, indo pra Olambra, por exemplo, e falando, Sim. nossa, Olambra, puta viagem. E pra mim é assim, bora passear em Olambra, não tô fazendo nada. E eu não vejo isso como algo, cara, foi legal, sabe? Foi um momento E bacana. aí você olha seu ano e fala, caramba, eu não fiz nada no meu ano. E você foi 15 vezes pra Olambra e Exato. tipo... Ai, nossa, eu nem tô conhecendo o mundo. Não, você não tá, mas você tá, às vezes agora você não tá conseguindo conhecer o mundo, sabe? A Europa inteira, mas você tá conseguindo conhecer a região de onde você mora e tem vários lugares legais, sabe? Sim, Porra. sim. Isso é um ponto. Preciso melhorar em relação a isso. Nossa, eu também. Outro ponto. Alguma amizade que, enfim, acabou, que você conheceu. E deu uma festa, porque graças a Deus acabou. Uma festa de amizade. Não. Mas uma amizade que virou muito importante. Tipo, você lembrou de valorizar aquilo ou só deixou a vida? Cara, a amizade é um ponto bem sensível pra mim, no sentido de eu cultivo basicamente os que eu já tenho. E tá tudo bem, sabe? Tipo, a vida adulta ela é meio difícil de você conseguir Fazer novas amizades. fazer novas amizades, exato. Sim. Mas eu tenho tentado, de alguma forma, mostrar para as minhas amigas o quão importante elas são, principalmente as femininas, que eu tenho uma grande dificuldade com amizades femininas, isso é papo para outro podcast. Outra mesa. Para outra mesa. Mas eu tenho tentado trazer para as minhas amigas mais próximas o quanto elas são importantes, sabe? E tentar, de fato, fazer a diferença na vida delas, e não só talvez sair pra ir num bar e marcar essa presença, sabe? Mas Sim. tipo, fazer a diferença mesmo. Por exemplo, você vai casar, eu serei madrinha. E, cara, eu não quero só ser uma madrinha que tá ali, sabe? Eu quero ser a madrinha que... A gente vai chorar. Cara, sim. Eu quero ser a madrinha que você procure na hora que tiver precisando, que vai escutar os problemas e que vai te aconselhar, mas que também vai estar lá bebendo pra caralho no casamento, tipo, uhul! Comemoração, celebração, sabe?
na despedida mesmo, eu tentei ser a madrinha, a organizadora, tipo, mano, vamos fazer esse evento acontecer e tudo mais. E, cara, justamente só pra comemorar, sabe? E pra fazer a diferença na sua vida, pra marcar o quanto você também faz diferença na minha. Oh. Mas isso é um ponto muito real, mano, porque primeiro, você não tem novas amizades, ou não aconteceu muito nos últimos anos, mas você lembra de celebrar as que você tem. Sim. E um ponto que você falou, que pra mim é muito válido, as pessoas deviam fazer mais isso, é celebrar mesmo os planos dos seus amigos, os planos das pessoas que você Sim. ama, sabe? Cara, o quanto foi importante pra mim, tipo, mesmo, ver o quanto você tava de verdade, genuinamente, sabe? Feliz por mim, querendo participar daquele momento da minha vida, sabe? Chorando quando eu te fiz o convite pra ser madrinha. E genuinamente querendo fazer parte daquele momento. Que não fica uma coisa, sabe? É especial pra mim, e aí eu tô aqui te convidando, e você tá tipo, beleza, é nóis, sabe? Sim, sim. É muito bom, é muito, muito bom isso. E eu acho que tem um outro ponto, também talvez saindo um pouco do tema, mas... Girando em torno. Girando em torno, exato. O quanto a amizade na vida adulta, ela é diferente, né? Tipo assim, quando a gente tá na escola, a gente é amigo das pessoas porque a gente vê elas todos os dias. A gente tá 5 dias na semana, sei lá, 7 horas na escola. Então, tipo, a gente tá convivendo com essas pessoas muito. Então, elas realmente se tornam parte da nossa vida. Mas quando você é adulto, tem toda uma rotina que te sufoca. Trabalho, atividade física que você tem que fazer, porque senão você tem bursite e isso dói. E isso não é uma experiência única. Eu tenho certeza que vocês que estão me ouvindo têm alguma dor. Vocês têm bursite. Tá bom, talvez bursite não, mas vocês têm que ter alguma dor, porque não é possível que seja só eu. Mas assim, existe uma rotina muito caótica e que... E cada uma tem uma. E cada uma tem uma, exato. E aí você ainda ter que lembrar, tipo, caramba, eu tenho que falar com os meus amigos, eu tenho que... Exige uma dedicação maior. Muito maior. Então, quando a gente lembra de celebrar essas amizades, seja com uma mensagem no WhatsApp falando, amiga, como você tá? Quer fazer alguma coisa? Tomar um café? Ou só simplesmente, amiga, meu dia foi uma merda hoje, vamos no hot yoga? Sim. Sabe? Tipo, é uma pequena celebração da amizade no sentido de eu me apoio nessa pessoa e eu espero que essa pessoa também se apoie em mim. Sim. Tipo, às vezes a celebração, ela também é um ponto não festivo. Não sei se deu pra entender. Mas, por exemplo, quando eu me apoio em você, também é uma celebração da amizade. Sim, você tá nutrindo aquilo, né? Você tá, sem usar palavras verbais ou gestos específicos, você tá falando que você se importa com aquela pessoa, que ela é importante na sua vida e vice-versa, sabe? Exato. Concordo. Faz sentido. Eu tive a felicidade, é muito difícil mesmo fazer novas amizades na vida adulta. É um passo para um próximo episódio. Próximo mês, uhum. Mas eu consegui, tipo assim, sem planejar, completamente sem planejar, fazer 2 grandes amizades nos últimos 2 anos aí. E foi muito legal, porque também rolou uma consciência da minha parte, justamente porque eu sou igual a você. Eu tenho muita dificuldade de fazer amizades no geral, assim. Eu sou a pessoa... Eu ainda não sei definir se eu sou uma pessoa introspectiva ou não, mas eu acho que eu sou uma pessoa... que quando eu tô em situações com pessoas novas, eu fico mais fechada. Uhum. Eu demoro pra me abrir. Uma pequena timidez. Acho que sim. Talvez, enfim, preciso pensar. Mas eu vi que falei, pô, rolou um papo legal aqui e tal, e eu fiz um esforço consciente de me abrir pra aquilo. Sabe? Falei, eu vou me abrir quase como se fosse um relacionamento amoroso, assim, tipo, você se dedicar pra aquilo virar uma amizade, da mesma maneira que você se dedica um papinho ali. Um relacionamento pra amoroso, virar um date, né? pra virar alguma coisa, sabe? Então, rolou um esforço, tipo, vamos marcar um café, vamos se conhecer. Uhum. De fato, cara, é um pouco engraçado falar isso, mas é real. E me permitir ser vulnerável, que foi um grandíssimo ato de coragem, pra que aquilo virasse uma amizade e não só uma pessoa legal que eventualmente dá um rolê. E quando se desenvolveu e realmente, de fato, se tornou uma amizade, reconhecer isso e falar, sou muito grata por ter te conhecido, sabe? Então rolou uma celebração verbal. Legal. Não tomei uma cerveja, tipo, uhul, viva a nossa amizade, mas rolou uma consciência de que aquilo tinha sido legal, sabe? Massa, amiga. Isso é bem legal. Eu não me lembro de ter feito isso com novas amizades, mas com velhas, com certeza. Isso é bom. Também é super importante.
Certo. E um dia sem planos. Você comemora ou você fica tipo, putz, não tô fazendo nada da minha vida? Miga, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, muito mesmo. E pra mim esses dias são caóticos, sentimentalmente falando. Tipo, eu acho que eu preciso estar produzindo, sabe? Tipo, preciso estar fazendo algo pra esse dia fazer sentido pra mim. E aí, tipo, por exemplo, um dia inteiro, mesmo que seja um dia inteiro assistindo uma série, pra mim já foi produtivo no sentido, tipo, putz, matei essa série, então pra mim Ai, posso continuar. que merda. É, tipo, tá tudo certo. Mas, por exemplo, sei lá, não tem nenhuma série que eu queira assistir, não tem nada que eu queira fazer, e aí você fica num tédio absurdo, isso me incomoda muito. Você não consegue Só que ao mesmo tempo, quando eu tô muito cheia de compromisso, muito cheia de coisa, eu fico, meu Deus, eu só queria um dia de paz, sabe? Então, assim, eu não consigo celebrar esse dia de paz, porque, tipo, eu quero tanto ele, e aí quando eu tenho, eu fico, meu Deus, eu tô sendo uma inútil pro meu país. Você sente que não tá fazendo nada útil da vida. Exato. É foda. Eu consigo, mas tem que ser intencional. Que acaba não entra. Se eu intencionalmente falei, cara, não vou marcar nada no sábado, porque eu quero ser uma meba. Eu quero acordar, eu quero ficar vendo TV o dia inteiro, eu quero passear com a minha cachorra, eu quero fazer o que der na telha. Uhum. Até em viagem, assim, quando cabível, assim, eu gosto de fazer roteiros. Eu sou essa pessoa que quando viaja, monto 30 páginas de documento com tudo que eu quero fazer. Mas eu deixo momentos, às vezes dias inteiros, pra fazer o que Pra der. nada, Pra revisitar um lugar que a gente foi, pra só conhecer um lugar que Isso é legal. nem é legal, mas é intencional. Sim. Eu tenho esse pânico. Viajar sem roteiro pra mim não é legal. Eu tenho um negócio, tipo, putz, mas eu. E se eu passei por uma rua que virando a esquina tinha um negócio mó da hora e eu não vi Sim. porque eu não pesquisei? E se eu, sei lá, igual você, se acabou que eu fiquei sem ter o que fazer e não foi intencional, eu fico também um pouco desesperada. Tipo, há um tempo, acho que foi ano passado ou retrasado, eu precisei tirar férias. Sabe quando vence as férias e te obrigam a tirar férias? E aí eu tirei uma semana e o Alberto, fudido de trabalho, não conseguiu separar nada da rotina dele pra poder fazer alguma coisa comigo. Eu tava sem grana pra poder fazer qualquer coisa sozinha também. E também não tinha planejado, foi mega em cima da hora pra eu poder arquitetar algum negócio aí. E eu não fiz nada a semana inteira. E foi horrível, Você horrível. fala, essas férias não valeu de nada. Foi, eu fiquei, não Eu descansei. também, já aconteceu isso comigo. Eu falei, pra que tirar férias então? Era melhor estar trabalhando. Sim, Mano, às vezes era justamente esse o motivo, você fazer nada, sabe? sim. E eu tive isso em outubro do ano passado. Foi umas férias, tipo, a minha irmã morava no Canadá, e aí ela veio passar 2 semanas aqui, e uma das semanas eu tirei uma semana de férias pra passar com ela. Só que assim, a gente não tinha um roteiro, era só a minha irmã no Brasil. Esse era o motivo. E aí teve dias que a gente não fez nada. E eu ficava tipo, mano, eu tirei férias à toaça. E tipo, a minha irmã no Brasil, tá ligado? Tipo, É foda, velho. E aí eu voltei depois de férias, aí a galera falou, e aí, o que você fez? Eu falei, não fiz nada, né? Só fiquei descansando. Aí as pessoas falavam, que mas às vezes delícia! é bom, né? Aham. E eu sei, porque depois, imediatamente, igual você, eu falei, nossa, eu queria tanto só descansar. Mas eu não achei bom, foi umas férias completamente inútil pra mim. Vamos lembrar, um check aqui pra todos nós é lembrar de celebrar os dias inúteis. Mesmo que eles não sejam planejados, eles Mesmo são bons, que eles você não- vai sentir saudade deles depois. Você vai implorar por eles em algum Pois momento. é, cara. Tá. E hobbies? Tipo, normalmente a gente determina hobbies que a gente quer ter. Sim. Então, por exemplo, eu quero muito fazer aula de dança. Total. Ou eu quero muito, sei lá, correr. Tá muito na moda agora correr. Se você toma um hobby do nada como um hobby e você não tinha planejado isso, tipo, como é isso pra você? Eu acho que eu celebro. Porque pra mim, fazer alguma atividade com constância já é um motivo Já é de muito celebração. Real, é uma coisa que eu tenho dificuldade, manter constância das coisas, pegar gosto. Uhum. Então, o yoga é uma coisa. Eu não rolou uma meta, eu quero fazer Ser yoga. Eu só comecei a fazer uma porque eu gosto, 2 porque eu achei um lugar que eu curto pra caramba, e 3 porque eu fudi a bacia. Ah lá! Ah lá! Eu caí no chão e acabei ferrando a minha bacia e foi indicado que eu fizesse ou pilates ou yoga. Eu não curti muito pilates, acabei indo pro yoga. E eu me apaixonei, eu faço muito agora, virou um bagulho mental pra mim. E eu celebro isso, mas
porque pra mim é legal eu estar conseguindo, eu querer fazer uma atividade física com constância. Pra mim é Sim. difícil. Sim. Eu ia também trazer o yoga pra mim, porque eu sou uma pessoa muito acelerada. E na pandemia, eu tive muito que fazer meditação, porque, enfim, tava Sim. todo mundo fudido da cabeça. E aí, a minha psicóloga na época falou: medita. Tenta ficar mais presente no momento e tudo mais. E aí, ela falou: tem atividades pra isso, tipo o yoga. E aí, na pandemia, em casa, eu não consegui progredir com o yoga. Mas quando a gente começou a sair, de fato, e começar a procurar outras Eu coisas também pra não consegui fazer... fazer yoga em casa. Não É rolou. muito difícil. E aí eu peguei, sei lá, depois de 2 anos eu lembrei do yoga. Em 2022, 2023 eu lembrei do yoga e eu falei, acho que eu vou tentar. Agora a gente já podendo sair e tudo mais. E aí eu fui fazer o hot yoga, que é diferente, né? Uma amiga trabalhava comigo, fazia e Sim. tal. Ela falou, vamos comigo, você vai amar tal. E cara, eu amei realmente. O hot yoga pra mim foi uma descoberta fantástica, assim, de hobby. Mas também não tava nada planejado. Eu não tinha listado, tipo, ter um hobby, hot yoga. Total. Tipo, não era algo nesse sentido. E, putz, quando eu comecei a fazer, eu falei, caramba, eu não quero nunca mais parar. E até hoje, assim, pra mim é um check, assim, ir no yoga pelo menos uma vez na semana. Mas você considera o yoga um hobby? Considero. Que bom. Considero. Porque pra mim, a atividade física é um hobby também. Isso é muito bom. Porque eu ia falar sobre isso. A gente tava falando um tempo atrás sobre, nossa, eu não tenho nenhum hobby. E às vezes você tem, você só não considera um hobby. Entendeu? Sim. Hoje eu consigo identificar que a atividade física pra mim é um hobby. É um hobby necessário por causa da bursite. mas sim. Estamos fugindo nesse podcast. Se juntar as duas, não dá uma. Mas sim, eu considero um hobby porque eu acho que hobby é tudo aquilo que faz bem pra nossa mente, de alguma forma. Então, a atividade física me faz um bem danado. Então, sim, é um hobby. Eu tenho um hobby. Justo. E agora eu pinto com canetinhas também. Bom. E você? É outro papo já. Mas você se preocupa em ser muito boa ou foda-se? Sim, todos os meus hobbies eu tenho que ser a maioral. Não, Juro. não deveria. Não, lógico que não. É difícil pra caramba. Mas É bom saber a gente fazer coisa que a gente é ruim. Eu tava lendo sobre isso esses dias. Ajuda. Nossa. Desenvolve várias coisas boas. Inteligência emocional, resiliência. Amiga, só que pra mim é tipo... Meu Deus, eu sou um lixo, eu vou parar agora. É uma merda. O lance da meditação é um ponto. Porque eu meditava em aplicativo. E aí ficava lá. Você fez uma vez, 2 vezes. Sim. E aí eu não conseguia meditar todos os dias. Era constância, problema, como eu avisei já. E aí, eu sempre achava que, foda-se, que eu não tinha avançado nada, sabe? Não importa que, sei lá, dos 30 dias do mês eu tivesse meditado 15, eu não pensava, nossa, meditei metade do mês. Sim. Eu pensava, a gamificação às vezes eu não atrapalha. consigo chegar no 3º dia que eu já zero essa merda. Mano, eu tinha um aplicativo que chamava Lojong. Mano, ele era ótimo, mas era isso. A gamificação dele me fudia, porque eu ficava tipo... Eu sou uma meba nesse negócio. Eu faço 2 dias e no 3º eu esqueço e aí pronto. Tipo, perdi. Duolingo. Exato. Se zero, eu tô ofensiva. Não estudei nada, eu não sei falar. Eu sou muito burra. Ódio. Tá, agora vamos voltar a falar da questão da pauta de celebrar o não planejado. E eu queria que você tentasse explicar por que a gente faz isso. Por que a gente não celebra o que não estava anotado no papel como meta? Eu não sei. Eu não sei, mas eu acho que pra gente, a gente foi colocado num universo da sociedade e de empresarial mesmo. Metas são tudo aquilo que estão escritas, objetivos são tudo aquilo que estão escrito. E aí, pra nossa vida, é a mesma coisa. Se tá escrito, é uma meta, se é um objetivo e tá ali, tá anotado. E o que não tá anotado, a gente passa reto. Eu acho que tem a ver muito com a nossa necessidade de controle das coisas, sabe? Tipo, porque eu anotei a minha projeção de plano, como eu imagino a minha vida, o que eu quero desenvolver, as áreas que pra mim faz sentido. E aí, tudo que não entra naquele plano foge do teu controle, entendeu? Não foi? E aí, aqui, até agora, nesse podcast, a gente tá falando de coisas muito pequenas. Eu tô imaginando uma situação aqui, sei lá. Eu tinha um plano aqui de fazer um intercâmbio, sei lá, tô projetando um cenário. E aí eu acabei ficando grávida. E no final isso foi uma excelente coisa que aconteceu.
fugiu totalmente do teu plano, entendeu? Aquilo vai dar um pânico, aquilo vai fugir do teu controle. Então, eu acho que a gente fica muito nessa de olhar só pro que tá planejado, só pro que na nossa ingenuidade de achar que a gente controla alguma coisa da vida. E tudo que não é o que a gente planejou não interessa pra gente. Eu acho que é um pouco sobre isso. Sim, eu acho que faz sentido, mas existem, por exemplo, as metas que a gente falou, por exemplo, de conhecer novos países, mas as cidades em volta, tipo, que a gente não considerou conhecer, elas passaram reto. Tem a ver com a gente só considera uma conquista quando é algo muito grande. Ou, Tem isso tipo, também. algo muito foda, muito longe da nossa realidade, ou, sabe? Quando é muito distante. Quando teve um grande esforço pra aquilo ser atingido. Exato. Se foi algo muito banal ou próximo, ou não pensado, não vai. Sim. Eu tenho muita. Eu tinha, tá? Eu melhorei um pouco sobre isso. Eu tinha muita dificuldade de mensurar o imensurável, mas que era importante. Por exemplo, eu coloquei ano passado pra mim uma meta de que eu gostaria de impor mais os meus limites. Falar mais não quando eu gostaria de Nossa. falar não. Sim. Eu não tenho como mensurar, eu não anotei num papel ao longo do ano todas as vezes que isso aconteceu. Então é muito. Não é uma meta smart, sabe aquela coisa específica, com prazo, Sei, mensurável, blá blá blá. Olha lá, viu? Falei que é algo muito É muito empresarial. empresarial, você tem razão. exato. Tipo, não tinha uma meta subjetiva, mas que era importante pra mim. Então, no final, eu tive que olhar pro meu ano, lembrar de. Será que não sente meu sentimento? Foi um sentimento de que eu hoje consigo impor mais os meus limites? Completamente subjetivo. Sim. Eu fiz esse esforço, mas a gente normalmente não lembra. E aí é isso, sei lá. É aquela coisa. Eu não cheguei exatamente no papel, ou eu só tracei metas que têm a ver com material, metas smart. E você não percebe o quanto você evoluiu, o quanto você tem para celebrar, porque não é tão tangível, né? tangível, essa é a palavra. Eu tô ligada porque eu tô numa semana, chama Semana do Elogio. Com a minha... Você é linda. Obrigada! Tá difícil pra mim, gente. E vocês vão entender por quê. A minha psicóloga determinou essa semana do elogio porque eu tenho uma dificuldade absurda de receber elogio. Tipo, de ser vista mesmo. Então, por exemplo, a pessoa... Ai, que lindo seu cabelo, ficou ótimo. Quem assistiu o episódio 1 e 2 viu que eu tô loira. E agora quem tá assistindo este episódio viu que eu tô ruiva. E aí a minha psicóloga mesmo chegou pra mim e falou: Meu Deus, seu cabelo tá lindo e tal, não sei o quê. E a primeira coisa que eu falei foi: Lógico, minha raiz tava horrorosa, eu tinha que fazer alguma coisa, sabe? Em vez de só aceitar. E aí ela pegou e falou assim: Meu Deus, a gente precisa corrigir isso urgentemente. Sim. Sabe? Tipo, E você muita gente precisa. faz isso. Mulheres, principalmente. Sim, mas é porque é arrogante a gente aceitar. Eu sei, eu tô belíssima. Linda mesmo. E aí eu tô nessa semana. E não é tangível. Então, como eu vou chegar na próxima sessão com a minha psicóloga e falar: Caramba, eu arrasei essa semana? Eu não sei. Isso porque você está olhando para aquilo. Você não vai conseguir chegar no final do ano e falar: Nossa, eu sinto que agora eu tô bem melhor nessa questão de confiança, de aceitar elogios. Porque se você não anotou no papel ainda, menos ainda. Exato. E às vezes é um puta negócio legal que você melhorou, que tá te fazendo mal bem e você não tá nem olhando para aquilo. Exato. Acho que a gente precisa fazer um pacto aqui nessa mesa, que é celebrar o não celebrável, talvez. Sabe? Tipo, cara, isso não era celebrável, mas eu vou celebrar mesmo assim e foda-se. Isso é um ponto, inclusive, que eu queria trazer também, que é um dos assuntos paralelos desse tema, que é não celebrar o não planejado, tipo, não é uma coisa boa, mas é ressignificar, conseguir celebrar, mesmo quando algo ruim acontece. Ou entender que se aconteceu algo ruim, mas que foi bom no fim das contas. Eu vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Como vocês podem ver, eu tô... Nossa. Não sei se vocês estão assistindo ou se vocês só estão ouvindo, mas quem tá assistindo sabe que eu tô com a mão enfaixada. Eu tô com uma tala no pulso, porque a gente tava... Hoje a gente foi num rolê aqui em São Paulo. Gente, não é uma publi, mas se vocês puderem, estiverem em São Paulo, vão no Arcade House. É muito legal. É uma publi. Não paga, mas é uma publi. É bem legal. A gente foi nesse rolê que era vários joguinhos interativos, assim, e tal. Uma sala toda colorida, que você tinha que ficar correndo. E aí, apertando os negocinhos, eu fui apertar um botão lá, apertei sem jeito no punho, acabei ferrando com o meu punho. Tá doendo pra caramba, tipo, obviamente que isso não tava planejado.
Mas eu não deixei isso estragar meu dia, sabe? No fim das contas, hoje ainda foi um dia maneiro pra caramba. Uhum. Eu não vou deixar isso definir, sabe? Por mais que tenha sido uma merda. Eu gastei uma fortuna na farmácia, comprando remédio, comprando tala, comprando os caramba. E amanhã eu vou fazer prova de vestido de noiva com a mão enfaixada, enfim. Poderia estar olhando com o copo vazio, mas não, foi um dia legal. Então, Sim. falar sobre isso. Tava planejado, aconteceu alguma coisa ruim, e você ou não deixou aquilo afetar, ou ressignificou, ou até que foi algo ruim que te aconteceu, mas depois você viu que era bom. É tipo um dia na praia e choveu e você ficou dentro de casa Isso. jogando baralho o Isso. dia inteiro, mas que foi super legal. Exatamente isso. É mais ou menos essa analogia. E dias de baralho em casa de praia são sempre super legais. Minha família é meio competitiva, então vira meio que um caos. E é bem legal. Você tem exemplos da vida? Putz, agora de bate-pronto, não sei pensar sobre. Eu vou contar outro, então. Manda ver. Porque eu tinha um antes. Antes disso acontecer, eu já tinha separado um pra esse roteiro. Boa. Que foi o ano, ano passado, que foi o show da Taylor Swift aqui, né? Sim, nossa, amiga, é verdade, essa história é ótima. Sim. A Taylor veio pro Brasil, do The Eras Tour e tal. E eu consegui comprar ingresso pra ir pro Rio de Janeiro. Tinha planejado uma viagem, ia eu e um amigo no show. No final virou uma viagem com alguns amigos pra ver a Taylor. E foi, ok, planejando por meses e tal. The Eras Tour hypado pra caramba. Fomos lá. Ela fez 2 shows, né? O primeiro rolou, o segundo foi cancelado. Eu ia no segundo. E aí foi assim, eu estava na van, indo pro show, quando começaram a falar no ônibus, assim, tipo, ai, ela cancelou, ela cancelou. Nossa. E a gente, meu, não. É E mentira. E ela cancelou. Ela não vem mais. Cara, e assim, na verdade, assim, eu ia no show do RBD e no show da Taylor. Eu cancelei o show da RBD pra poder ir antes pro Rio. Uhum. E aí a Taylor cancelou. Então eu tinha 2 shows numa semana, de repente eu não fui em nenhum. Nossa, que frustrante. Só que assim, eu não fiquei chateada. Eu não fiquei chateada. E eu não consigo ficar chateada com isso, porque, muita gente se ferrou quando cancelou esse show, que tava lá desde as 8 da manhã, desde sei lá que horas. Sim. E, enfim, passou calor. E aí, um puta perrengue pra ir embora, gente que sofreu arrastão, conhecidos meus, inclusive. Eu dei muita sorte que eu não sei porquê, eu falei, eu não vou cedo, eu vou mó perto da hora do show. Então eu nem cheguei lá, eu tava na van, dei meia volta e voltei pro hotel, entendeu? Uhum. Então, eu não sofri com isso, como algumas pessoas sofreram. Eu não passei o calor do dia anterior, né, que infelizmente a menina lá faleceu e tal. Eu não passei por esse perrengue. E a minha viagem foi gostosa, sabe? No fim não rolou, fui ver a Taylor não rolou. Mas a gente foi pra balada, a gente conheceu o barzinho, eu conheci o Rio, eu nunca tinha ido, tipo, pra cidade do Rio de Janeiro mesmo, então foi muito gostoso. Eu não passei perrengue nenhum, e eu sei que muita gente passou, então, por mais que o motivo principal daquela viagem não tenha rolado, e óbvio que eu queria ver a Taylor, e óbvio que eu fiquei chateada, eu não fico triste. Eu acabei olhando que foi uma puta viagem da hora com amigos. Cara, isso é muito legal. Eu acho que você ressignificou um negócio que poderia ter sido mó frustrante. E, cara, eu acho que no sentido viagem é mais fácil, porque no seu caso, você tava com amigos, tipo. Tinha outras coisas pra comemorar. Tinha outras coisas pra comemorar. Mas eu não sei, eu não consigo pensar em nada agora que aconteceu nesse sentido, que eu pude de alguma forma comemorar. Mas já aconteceu no sentido do meu emprego. Por exemplo, eu sempre quis trabalhar com publicidade. Tipo, era meu sonho, eu estudei e tudo mais, e fui pra publicidade. E no meio do percurso, eu descobri que talvez não fosse necessariamente a publicidade, mas que eu gostava de me comunicar. E aí, foi daí que, em algum momento, me veio, eu quero ter um podcast. E isso já faz anos. Anos. Acho que vai fazer uns 6, 7 anos que eu falo, eu vou ter um podcast, eu vou ter um podcast, vou ter um podcast. E, cara, de alguma forma, isso levou ao que a gente tá vivendo aqui hoje. Então, também é um recálculo de rota, mas que não dá pra não valorizar tudo que eu vivi na publicidade. Sim.
Tipo, me fez chegar aqui hoje muito mais madura, sabendo me comunicar muito melhor, sabendo o que eu gosto e o que eu não gosto dentro desse mercado. E até mesmo como eu vou levar o podcast para outras pessoas. Como a gente vai levar isso para outras pessoas de maneira publicitária mesmo. Então eu não consigo achar de uma maneira ruim também. Não é, tipo, é outro cenário completamente diferente, mas que fez a gente chegar aqui hoje, sabe? Então é também ressignificar o que eu passei lá. Nada foi em vão. Tipo, os 10 anos que eu tive de publicidade não foi em vão pra chegar aqui agora e falar, eu não quero mais trabalhar com publicidade, quero ser uma comunicóloga, mas não quero trabalhar com publicidade, sabe? Isso é um ponto. Eu acho que a gente falou sobre isso nos episódios anteriores, mas é um ponto que cabe aqui nesse episódio também, que celebrar o não planejado tem a ver com celebrar um resultado de algo, mesmo que não seja o resultado que você esperava. Sim. Então, a gente estava falando sobre isso ontem, de amigos que têm projetos na internet, amigos que querem ter projetos na internet. E aí fica, por que você está fazendo isso? Ou, eu sei lá, soltei um vídeo no YouTube, fiz um canal no YouTube, soltei um vídeo, mas ninguém tá vendo. Primeiro, calma, sabe? É um vídeo. Segundo, pra que você tá fazendo aquilo? Você tá fazendo porque você quer ser famoso? Você tá fazendo só porque você quer botar aquilo no mundo? E aí, sei lá, às vezes aquele canal nunca vai ser o canal mais famoso do Brasil. Às vezes você não vai ser um cara conhecido. Mas por conta daquele canal, você foi, sei lá, alguém te chamou pra algum outro projeto, abriu uma porta profissional. Sim. Enfim, resultados acontecem. Eu falei sobre isso no episódio anterior, porque eu lembro que eu citei a newsletter. Eu fiz a newsletter do Mesa porque eu queria escrever. E aí, eu nunca tive pretensão, nunca foi assim, eu vou fazer essa newsletter para ser a maior newsletter do Brasil. Eu só queria escrever, eu precisava que fosse sobre isso, senão eu ia me paralisar. E aí, na terceira edição, você me chamou pra gente transformar aquela ideia num podcast também. E pra mim, isso já é uma celebração, sabe? Eu tenho, nesse momento, a gente nem soltou, esse podcast não foi lançado ainda enquanto a gente grava esse episódio. Eu, enfim, soltei 3 edições da newsletter e não divulguei ainda por conta de toda essa remanejação aí de projetos. Mas eu tenho atualmente 30 seguidores na newsletter. Yeah! Eu não vejo como um fracasso. Porque, de novo, minha expectativa não era essa. Mas ainda que fosse, no final, a gente solta o projeto na internet, a gente quer que seja visto, pelo menos. Sim. Mas eu já acho que ele me trouxe frutos. Eu já celebro. Mesmo que seja um fracasso em questão de audiência, ele, pra mim, o Mesa para Duas, ele é um sucesso. Primeiro, pela coragem de eu ter colocado isso no mundo, que pra mim é uma dificuldade. Segundo, porque já me trouxe a uma outra experiência que sabe Deus que outra porta vai abrir vindo daqui, entendeu? Então, é olhar pra isso também. Vamos celebrar o podcast. Vamos. A gente precisa tomar uma cerveja nesse episódio pra celebrar esse episódio. Produção! Vê uma cerveja. Boa. Não precisa. Coisa. É só a gente... Deixa aí. Uma hora a gente vai beber. Pode ser. Sim. Graças. Credo, que delícia. Credo, que delícia bater uma meta. Bom, a produção arranjou aqui pra gente. Vamos brindar esse podcast e esse episódio. A gente tá aqui celebrando, mas a gente também quer mais inscritos, a gente também quer que esse negócio dê certo, né? Sim, a gente celebra o não mensurável, mas a gente gostaria de chegar muito mais longe, para mais pessoas ouvirem, enfim. Então, compartilha aí, porque uma mesa boa é uma mesa compartilhada, então já manda para todos os seus amigos, manda para quem você acha que gostaria de ouvir esse episódio, manda para aquele amigo que celebra qualquer coisa e manda para aquele amigo que também não celebra nada. E a gente quer que vocês estejam na roda com a gente também, então vai lá no Instagram, @mesaparaduas.cc, vai lá no post desse podcast e comenta pra gente de tudo que a gente conversou aqui. Medos, ressignificar alguma coisa que deu errado, o que não saiu como planejado, mas acabou dando tudo certo. O que você tem de história que você conseguiu celebrar o não planejado ou que você vai passar a celebrar o não planejado? Conta lá pra gente participar dessa roda juntas. Isso. Então dá um like, seja em qual plataforma você esteja assistindo, no YouTube, no Apple Podcast, no Spotify, seja por qualquer plataforma, dá o like pra poder chegar em mais pessoas e segue a gente. Você já falou isso? Já falei. Então tá bom.
Então, segue a gente de novo. Fica de olho nos próximos episódios. É isso, gente. Obrigado por mais uma mesa compartilhada aqui com a gente. E é isso, até a próxima. O Mesa para Duas é um podcast produzido e gravado pela Nude Filmes. O roteiro é meu e da Carol. Comunicação visual, WLZ Studio. Apoio Prospecção Ads.